Olá pessoal, eu sou Marcos Inícios, Oi, eu sou a Joyce nós somos alunos da Universidade Federal do ABC. e estamos aqui para mostrar para vocês um trabalho realizado na disciplina de Seminários em Química 2. Esse trabalho consistiu na elaboração de 4 perguntas e na entrevista, portanto, de 4 profissionais da Química Orgânica aqui da Universidade. Ele está baseado nesse artigo que está aqui embaixo. Ele consiste em 2 grandes blocos: a visão de si próprio como profissional e as ações de cada um, cujo tema é a identidade e desenvolvimento profissional de químicos orgânicos. Esperamos que vocês gostem. Valeu. Até mais, valeu! Então, começo da graduação, eu não tinha muita certeza que eu queria fazer química, na verdade. Eu estava mais interessado em fazer alguma coisa da área de exatas. Eu não sabia nem se eu queria fazer matemática, física ou química. Acabou indo para química por uma questão de acaso e foi uma sorte boa, porque eu me apaixonei pelo começo da graduação. Eu me apaixonei pela disciplina de uma maneira geral, só que eu tinha muito mais a visão de químico de processo, como um cara envolvido na indústria ou algo do gênero. Assim, eu ignorava completamente a questão da atuação de um profissional da área de exatas na parte acadêmica. E foi isso que mudou então bastante do ponto de vista. Daqui para cá foi realmente perceber como que o químico pode atuar no desenvolvimento de ciência na parte acadêmica e não só no processo dentro de indústria, por exemplo. Pode falar? Pode, por favor. Bom, no começo da minha faculdade eu não me via como profissional de química. A principal motivação que eu tive para entrar na faculdade, quando eu entrei na faculdade eu escolhi o curso de química, foi que eu queria trabalhar com engenharia genética. Então eu fui convencido por um professor que era lá do Instituto de Química da USP, que o curso de química seria o curso que me daria a melhor base para entender a biologia molecular, que naquela época, em 1993, quando eu comecei a procurar me informar que curso que eu poderia escolher para trabalhar com engenharia genética, que era o termo usado na época, seria o curso de química. Então, eu não me via como profissional de química, eu me via como uma pessoa que estava indo eu estava atrás da melhor formação possível para eu trabalhar com engenharia genética. E no final das contas eu virei químico orgânico. Quando eu decidi cursar química, eu já entrei no curso pensando realmente em fazer um curso acadêmico. Então, eu vi assim a possibilidade da química ter um amplo caminho no sentido de trabalho, que eu acho que a química ela tem um leque muito grande. E eu venho de uma região onde o nosso foco lá é a usina sucroalcooleira, Que é a região de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Então, eu sempre gostei muito de química, gostava muito de exatas. Então, no começo, quando eu entrei, eu já me via na possibilidade realmente de cursar um curso acadêmico e de fazer mestrado, doutorado e de seguir uma carreira acadêmica. Eu já tinha um irmão que fazia faculdade na USP, então eu tinha uma noção do que era o mestrado, doutorado, stricto sensu. Mas eu também via a possibilidade, se caso eu não achasse que aquilo não era o meu caminho, não era para mim, a possibilidade de encontrar um emprego naquela região voltado para a química. Bom, essa pergunta eu acho que é a pergunta mais fácil, porque no começo da minha graduação eu simplesmente não me via como profissional e nem como químico. Na verdade, eu fui fazer química porque eu tinha muita dificuldade como química, com a disciplina de química no colégio. Eu era um bom aluno em física, muito bom em física, muito bom em matemática, mas péssimo em química. E o fato de eu não saber química direito no colégio, e olha, não era culpa da minha professora no colégio, porque ela era uma professora muito boa, mas muito boa mesmo, e depois eu passei até a trabalhar com ela numa escola,
ela assim é um exemplo. O problema era meu mesmo, que eu não conseguia entender. Só que eu me sentia desafiado. E aí eu queria entender melhor a química, porque aquilo era um desafio. E aí eu resolvi fazer química, porque eu achava que química era uma espécie de uma ciência central, uma síntese de tudo, e que possibilitaria eu transitar pela ciência e tudo. Mas não foi bem em relação a uma atuação profissional. Eu não me via isso. Eu ia mais pelo saber e porque eu tinha dificuldades. Eu me lembro que eu não entendia propriedades coligativas, olha. E aí eu queria entender isso melhor. Hoje, puxa vida, né? Mas foi isso. Sim. Bom, atualmente, depois de quase 20 anos que eu terminei a minha graduação, aí eu trilhei pelo caminho da química orgânica sintética e pela química de organometálicos. E acabei não trabalhando com engenharia molecular e engenharia genética, né? Mas a pergunta é para definir como químico hoje, né? Depois de tanto tempo, eu acho que eu sou um químico muito mais amadurecido do que eu já fui, mas... Pode continuar. Certo. Porque a partir do momento que eu comecei a tomar gosto pela química, aí eu não fiquei satisfeito só na química orgânica, porque a química orgânica ela se integra, né? A química, aliás, ela se integra entre todas as suas sub-áreas. E aí eu procurei sair um pouco da química orgânica e tomei muito gosto por fisicoquímica, química analítica, química inorgânica e bioquímica. E aí depois eu juntei as habilidades que eu adquiri como químico orgânico sintético com bioquímica, né? Mais no particular da enzimologia. Então eu acho que eu trabalho hoje de maneira mais integrada, então, não só como químico orgânico, no final eu sou um químico, né? Então, como eu me defino nos dias de hoje, cara, é realmente como químico do ponto de vista acadêmico, né? De quem usa método científico, por exemplo, para conduzir uma investigação científica, seja no intuito de produzir conhecimento ou testar uma hipótese, assim. Então a minha carreira agora é movida principalmente pela curiosidade de saber as coisas, não de fazer elas exatamente, assim, do ponto de vista prático. Acho que é isso, uma boa maneira de definir. Aquela visão de indústria você ainda possui a mesma visão? Hoje você já tem uma base maior? Assim, acho que expande bastante, né? A visão da química, quando é aplicada na indústria, geralmente você acaba se restringindo muito a um processo só, certo? Quando você trabalha na área acadêmica, por mais restrito que seja o seu trabalho acadêmico, porque você está em cima de um tema ou de uma questão específica, ainda ela é mais abrangente do que algo específico dentro da indústria, certo? Mas eu gosto de pegar aspectos da indústria, por exemplo, e ficar testando do ponto de vista acadêmico, certo? Compreender o processo da indústria do ponto de vista acadêmico. Eu acho isso legal. Bom, é claro que essa coisa ingênua lá do início da graduação, de fato, foi se transformando, né? Hoje, me lembro que no final da graduação eu já pensava com outra cabeça e já pensava na inserção no mercado de trabalho. É claro que durante a graduação a gente vai vivenciando coisas, né? Então assiste uma palestra, vai visitar uma indústria ou faz uma iniciação científica e aí a gente começa a perceber que a atuação do químico é muito mais ampla do que aquilo que se pensa no começo da graduação. E aí, bom, quando a gente começa a perceber isso, há a princípio duas alternativas: ou as pessoas caem na real e desistem do curso, ou caem na real e falam, não, é isso mesmo, e eu vou continuar, é isso que eu quero para minha vida, né? E aí no final da graduação, de fato, eu já
me via atuando na indústria. Inicialmente eu fiz bacharelado em Química com as atribuições tecnológicas, ou seja, todas as operações unitárias e as disciplinas para ir para a indústria, e fui para a indústria, né? Trabalhei um ano. Curiosamente não fiz a licenciatura de primeira vez, eu fui fazer depois, porque eu não me via professora, eu achava que eu jamais ia me tornar professora, eu falava, dar aula? Nunca que eu vou dar aula, e olha só onde terminei, não é? E porque também o querer dar aula e se apaixonar pelo dar aula também é um amadurecimento e também é um perceber como mais uma atuação profissional do químico. Mas naquele momento, isso há 14 anos atrás, eu me via como alguém que ia atuar na indústria, me via também fazendo pesquisa, porque eu já fazia iniciação científica, eu gostava da questão da pesquisa, mas aquela concepção ingênua do saber química apenas para saber, aí já tinha sido superado. Até mesmo porque quando a gente termina a graduação, a gente deixa de ser aluno para ser desempregado. Então, a gente tem que procurar algum emprego, não é mesmo? Ó, eu acho que para responder essa pergunta, eu tenho que voltar um pouquinho, porque nessa trajetória acadêmica, a gente se depara com determinadas situações que a gente coloca um ponto de interrogação assim na cabeça da gente e fala, o que eu vou fazer? Será que eu quero continuar na carreira acadêmica ou eu quero ir para o mercado de trabalho? Então isso aconteceu comigo quando eu defendi minha tese de doutorado. Eu fiquei um pouco em dúvida em fazer um pós-doc, em me tornar uma docente, como eu sou hoje, ou ir para o mercado de trabalho. Naquele momento, eu tive realmente uma noção do que era o mercado de trabalho de química, porque eu fui atrás. Então, eu participei na verdade, de 2 processos para entrar numa empresa voltada para a química. Só que, então, eu ainda vejo que a química tem um leque muito grande, tanto na parte de pesquisa e desenvolvimento em termos de indústria, ou na parte do trabalho de controle analítico em indústrias e tudo mais, ou na parte de vendas, porque um dos pontos fortes, assim, pelo menos na minha região, na época que eu estava terminando o doutorado, era realmente a parte de vendas de produtos químicos. E eu tive até a possibilidade de ir para a parte de vendas. Não gosto de vendas, acho que ali não era o meu caminho. Mas, participando de um processo numa indústria, na parte de pesquisa e desenvolvimento, era para ser supervisora de produção de medicamentos para a saúde animal, para veterinários. Aquilo tudo, esse mercado de trabalho, que eu sei que existe, que eu acho que para a área de química é um bom mercado, eu não me vi ali. Então, naquele momento, eu vi que realmente eu tinha que ir para a parte acadêmica. Mas eu ainda acredito que a química ela é realmente muito ampla, no sentido profissional. Bom, essa questão do como transformar ou contribuir para que saia, que um aluno deixe de ser o químico do papel para um químico prático, no fundo, hoje é até uma questão bastante central na pesquisa que eu desenvolvo hoje, que trata justamente do desenvolvimento de competências profissionais iniciais na graduação. Então, todos os meus orientando, seja de alunos de IC, mestrado, doutorado, de alguma forma eles têm projetos vinculados a essa questão central. Então, a receita para fazer isso exatamente nós ainda não sabemos, mas é uma preocupação do nosso grupo de pesquisa e a gente quer de fato desenvolver
práticas em disciplinas ou mesmo, até mesmo às vezes, alterações curriculares, de fato para tirar o químico o aluno que seja só um químico de papel, para que seja realmente alguém que tome decisões e que execute algo, né? Ou seja, que desenvolva competências profissionais. Por favor. Bom, para colocar no contexto da pergunta, eu acho que na minha trajetória eu deixei de ser químico de papel quando eu comecei a fazer minha iniciação científica. E aí, quando eu comecei a fazer minha iniciação científica, no laboratório do professor João Valdir Comaceto, lá na USP, né, aqui de São Paulo, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na prática, pôr a mão na massa. Então, eu costumo falar para os meus alunos, né, que o químico de verdade é aquele que faz uma reação de Grignard. Ele pode ir para a química analítica, para a química inorgânica, para qualquer sub-área, se especializar em qualquer sub-área da química, mas ele tem que fazer a reação de Grignard. E durante a minha iniciação científica, eu tive a oportunidade de trabalhar fiz reagente de Grignard, fiz reações de substituição nucleofílica, aromática, substituição eletrofílica aromática, eu fiz reação de Wittig, trabalhei com química de organometálicos, com catálise homogênea. Então, para mim, eu sempre vi assim, que cada reação nova que eu fazia, que eu via nos livros e que eu tinha oportunidade de fazer no laboratório, era como se fosse um álbum de figurinhas. Assim, olha, eu acabei de fazer a reação de Grignard, eu entendo como é a reação de Grignard, pois eu estudei no livro e eu fiz com as minhas mãos a reação de Grignard. Então, aí eu tinha a figurinha da reação de Grignard, aí eu colocava no meu álbum das reações da minha vivência no laboratório. Então, conforme eu fui completando o álbum de figurinhas, eu comecei a trabalhar, a virar químico de verdade. E eu acho que, como professor, como orientador, a gente só consegue possibilitar a transformação de novos químicos, a geração de novos químicos de verdade, quando mantendo um laboratório com atividades de pesquisa acontecendo e trabalhando no dia a dia do lado dos alunos no laboratório. Eu acho que a química como um todo, ela é uma ciência experimental. Então, eu acho que a gente tem que ter o contato, sim, com a parte experimental. Eu acho que até durante a graduação, o contato que o aluno tem acaba sendo isolado, né, em termos de experimentos, e eu considero até às vezes pouco para a formação, né, realmente do químico como um químico experimental. Mas trazer um químico que realmente não tem muito desse contato para a parte prática, eu acho que vale muito mais da própria pessoa, do próprio aluno querer. Porque eu acho que se o aluno realmente quiser, eu acho que é um desafio. Agora, a gente como docente, como orientador, eu acho que uma coisa que a gente tem, nosso papel, nosso objetivo, é realmente incentivar. Então, eu acho que o incentivo para um aluno a vir conhecer um laboratório, trabalhar no laboratório, conhecer novas reações químicas, se deparar com aquela vivência de um laboratório, eu acho que isso às vezes faz com que desperte o interesse de uma pessoa que é um químico de papel a se tornar um químico prático. Então, se a gente vai pensar em trazer um cara que tem formação teórica para dentro do laboratório, eu acho que se na condição de pesquisador, orientador ou professor, tanto faz. Nessa hora você assume o papel de orientador e professor, certo? Então a ideia é pegar conceitos que você perceba que o aluno tem firmes e aplicar eles dentro do laboratório do ponto de vista prático. Então, se você sabe que o cara tem uma fundamentação muito boa em destilação, por exemplo, ele sabe muito bem o princípio de destilação, uma maneira de você começar a trabalhar com esse cara no laboratório é fazer uma destilação.
mostrar as vidrarias, montar tudo, tirar do papel aquilo que a pessoa entende bem e fazer um exemplo prático. Se de repente o cara tem uma formação e você percebe que o conceito de forças intermoleculares também ele tem bem sólido, ele tem, sabe muito bem esse ponto. Então pegar tubo de ensaio, colocar sacarose com água, mostrar que solubiliza, sacarose poetizando não, iodo com água não acontece nada, iodo poetizando não acontece. Esse tipo de coisa, assim, pegar pontos que você perceba que teoricamente, a teoria a pessoa tem bem fundamentado e desenvolver um experimento que mostre isso para a pessoa. Então seria uma maneira de você pegar alguém que nunca teve um contato com treinamento prático e colocar ele dentro do laboratório. Essa pergunta é difícil. Porque eu acho que a mudança no ensino alguns pontos que a gente poderia mudar. Eu acho que o docente ele tem até uma certa autonomia de realizar algumas mudanças na sua própria aula, na maneira com que ele conduz o conteúdo, na maneira com que ele realmente assim dá a sua aula e passa, né, aquele conteúdo para o aluno. Então acho que isso vai muito da originalidade do professor. Então assim, muitas mudanças que dependem do próprio professor na sua sala de aula, no seu contato, isso às vezes é possível. Agora, a mudança geral de um programa realmente de ensino, isso é uma coisa mais complicada. Eu acho que hoje em dia tem que haver uma mudança. Eu acho que a mudança tem que surgir desde o ensino básico. Porque às vezes os alunos chegam na universidade já com algumas certas deficiências que às vezes é muito difícil a gente conseguir sanar isso. Então assim, a mudança no ensino, eu acho que hoje ela teria que ocorrer desde o ensino básico, e para chegar numa universidade a gente conseguir, né, de acordo com o que a gente pode realmente ter em mãos para realizar essa mudança, conseguir mudar. Mas que eu acho que o fundamental hoje da mudança de ensino teria que vir do ensino básico. No tocante aos alunos de Química, você teria alguma sugestão, mais especificamente? Eu não sei muito bem assim o que eu diria, porque eu acho que assim, na universidade a gente tem uma certa autonomia, né, para realizar a aula da maneira como a gente quiser conduzir assim, aquele conteúdo, aquele programa que alimenta, lógico. Então, assim, e geralmente a gente vai fazendo isso numa certa evolução conforme a nossa experiência. Então, realizando algumas mudanças pequenas, porque a mudança no sistema mesmo, de um curso de Química, por exemplo, não requer só de uma pessoa, né? Então, a gente teria, assim, que entrar num consenso, né? O que é que precisa mudar num curso de Química? Ter mais aulas práticas? Será que isso seria viável? Eu acho que às vezes sim. Dar realmente uma maior autonomia aos alunos. Então, eu acho que tem vários caminhos aí que eu acho que não depende de uma pessoa só, né, no ensino de Química. Ok. Bom, se não houvesse limitações por parte de legislação, ou mesmo curriculares, ou estruturais, enfim, acho que um fator essencial para desenvolver essas competências é, de fato, trazendo problemas reais, talvez parecidos com estudos de caso, para dentro da sala de aula. Ou seja, não adianta eu dar uma aula teórica sobre como é atuar na indústria ou resolver um problema teórico. É tratar de problemas reais, não é mesmo? Talvez fazendo uma mudança em algumas disciplinas
que valorizem o estudo de casos ou resolução de problemas de média ou alta complexidade. E também promovendo uma mudança curricular para que as disciplinas caminhem nesta direção, talvez seja um possível caminho para fazer isso. E também, é claro, contar com a contribuição dos colegas, né? Ou seja, não é possível um professor de uma área fazer isso sozinho e o outro não fazer. É importante ter uma espécie de massa crítica, um núcleo duro aí de docentes que pensem mais ou menos da mesma forma e que trabalhem integrados, cada um dentro da sua disciplina, dentro da sua especialidade, mas ao mesmo tempo conversando um com o outro, para que essas ações se tornem, digamos, mais ou menos um norte dentro do currículo. Se não acontece em algumas disciplinas, não acontece em outras. Então, o que eu colocaria para alunos de graduação em ensino de Química é um peso muito maior na parte prática, de laboratório, desde Química geral até as áreas mais específicas dentro de Química, então Química orgânica, inorgânica, analítica, físico-química. Então, tirar a pessoa mais de dentro da sala, fazer a parte teórica mais em cima de estudos de caso, em vez de simplesmente um conhecimento já que está muito digerido já, que as pessoas tentaram explicar cada vez melhor, eles foram simplificando cada vez mais os conceitos talvez e perderam um pouco a essência do problema original, e colocar um peso muito maior na parte prática, dentro do laboratório mesmo, para testar as hipóteses que muitas vezes você vê no papel dentro do livro de Química. Formando conhecimento no paralelo ali da atividade com aquilo que ele viu na teoria. Isso, exatamente, isso. Deixar bem mais solidificado a teoria em relação à prática. Deixar que mostrar que a prática, o resultado experimental de fato antecede a teoria e não o contrário. A molecada vai muito laboratório hoje em dia já sabendo o resultado, e eles ficam bravos quando eles não veem aquele resultado esperado, porque eles simplesmente não admitem a possibilidade de dar errado o experimento, sabe? Falta, de fato, ficar mais íntimo do método científico, ver o dado experimental e aí concluir alguma coisa a partir do dado, e não o contrário, que é o que acontece muito hoje em dia. Bom, se eu pudesse mudar o ensino de Química de graduação, eu deixaria ele com mais tempo de laboratório de investigação, né? Porque eu acho que é na bancada, né, fazendo experimentos, né, para a formação do estudante de Química, ele tem que colocar a mão na massa. Então, se eu pudesse, eu deixaria o curso de Química, né, com mais horas de Atividade prática. de atividade de laboratório. Por exemplo, na minha graduação, só a título de exemplo, o laboratório de Química Orgânica Experimental era 1 dia e meio de laboratório, sabe? Começava às 8 da manhã, das 8 às 10 da manhã de um dia era aula teórica e preparação de experimento. Depois, das 10 horas da manhã até às 6 da tarde, e no dia seguinte das 8 da manhã até ao meio-dia. Você dá para fazer muita coisa no laboratório. E o laboratório de Físico-Química Experimental era no mesmo esquema, era um dia inteiro, né, que a gente ficava no laboratório. Só como exemplo, né? Aqui na UFABC a gente tem um tempo de laboratório muito curto. Então isso eu acho que é um ponto fraco do nosso curso. Ok, muito obrigado, professor.